Bem, pessoal, nós estamos de volta aqui com o nosso curso de Direito Eleitoral, agora para dar início ao nosso segundo tema. Esse nosso segundo tema é a organização, a composição e a competência da Justiça Eleitoral no Brasil. Veja, esse nosso curso tem um material de apoio. Além dessa videoaula e dessa apresentação do PowerPoint, você tem um material de apoio, uma nota de aula com alguns exercícios no EV Player. Vale a pena você dar uma passada por lá e ter esse material de apoio. Bom, para começo de conversa, esse nosso segundo tema tem nesse vídeo inaugural uma conversa sobre o histórico da Justiça Eleitoral no Brasil, a evolução dos institutos da Justiça Eleitoral. Olha, como nós já assinalamos aqui naquele primeiro tema, no primeiro assunto do nosso curso, que eram as noções introdutórias do direito eleitoral, a Constituição, ela é a primordial, ela é a primeira, ela é a mais importante fonte do direito eleitoral. E por esta razão, todas as constituições brasileiras trataram sobre eleições, estabeleceram uma normatividade acerca do processo eleitoral. Veja, desde a nossa primeira Constituição, desde a Constituição lá de 1824 até agora, a Constituição de 1988, todas elas trouxeram normas relativas ao processo eleitoral. Agora, nem sempre, dentro da estrutura, dentro da organização do poder judiciário, que sofreu também muitas mudanças na sua relação institucional com o executivo e com o legislativo ao longo das nossas constituições, nem sempre dentro da estrutura do poder judiciário houve um ramo específico para cuidar do direito eleitoral. E muito menos, nem sempre o poder judiciário, não estou nem falando de um ramo específico, não estou nem falando de justiça eleitoral. O que eu estou dizendo a você é que nem sempre o Poder Judiciário cuidou do processo eleitoral. Por uma razão simples. O pressuposto é de que o processo eleitoral, como nós vimos aqui, por ser um procedimento de manifestação da vontade política, ele ficava a cargo dos poderes eminentemente políticos. Eram, portanto, legislativo e executivo, sobretudo o legislativo, que cuidava das etapas, das fases, que cuidava dos procedimentos do processo eleitoral e que resolvia sobre os seus conflitos. Portanto, o direito eleitoral, as normas processuais eleitorais, o processo eleitoral propriamente dito, ele nasce resguardado, regulado, disciplinado não pelo poder judiciário, mas a cargo dos poderes eminentemente políticos, do legislativo, do executivo, sobretudo do legislativo. O que nós vamos analisar agora é, portanto, essa transição, é essa passagem que faz com que o poder judiciário se torne o encarregado do processo eleitoral. Bom, me acompanhe no quadro aqui então, vamos ver como é que surge essa ideia. A ideia de que o poder judiciário deveria ser o responsável pela maior parte dos trabalhos eleitorais, começa a ser pensada no Império e ganha força no século XX, portanto, já durante a República. Em 1881, nos estertores já, portanto, da monarquia brasileira, às vésperas da proclamação da República, a Lei Saraiva delegou o alistamento de eleitores à magistratura. E em 1916, a Lei 3.139 tornou o preparo do alistamento eleitoral responsabilidade do Poder Judiciário. Muito cuidado aqui. Nós ainda não estamos dizendo que existe uma justiça eleitoral. Nós estamos dizendo que a partir de 1881 e que na virada para o século XX, o Poder Judiciário passa a ser o responsável por uma fase fundamental do processo eleitoral, o alistamento dos eleitores. Lembrando a você que ainda na época do Império, portanto, na vigência da nossa Constituição de 1824, o eleitorado brasileiro era muito diferente de agora. Até porque
Na vigência da Constituição de 1824, nós tínhamos um voto censitário, um voto baseado, portanto, na renda. Aqueles que tinham renda anual de até um determinado limite poderiam votar. Não para eleger os representantes que exerceriam as funções políticas, mas para eleger eleitores de segunda ordem. O eleitorado nacional estava dividido em duas categorias: eleitores de primeira ordem e de segunda ordem, eleitores de paróquia e de província. Esses eleitores de segunda ordem, que tinham uma renda anual ainda maior, estes sim é que escolhiam os eleitos. Pois bem, o alistamento eleitoral, cadastrar quem estava apto ou não a exercer o direito de voto, não era uma atribuição do Poder Judiciário até 1881. Passou a ser a partir da Lei Saraiva, uma das primeiras e mais importantes leis eleitorais do país. Com a proclamação da República em 1889, já com o Poder Judiciário competente para o alistamento de eleitores, muda fundamentalmente o corpo eleitoral brasileiro, porque o voto deixa de ser baseado na renda, deixa de ser um voto censitário e passamos a adotar o princípio do sufrágio universal, que na República Brasileira foi uma verdadeira mentira, porque a República Brasileira ela nasce caracterizada profundamente por uma marca aristocrática e antidemocrática. Lembre-se que os eleitores republicanos da primeira hora, eles eram homens maiores de 21 anos, alfabetizados, e desde que não fossem padres ou militares. Então, tinham direito de voto no Brasil um número ínfimo de pessoas. Até porque, como analfabetos não votavam, você já elimina aí de cara a esmagadora maioria da população brasileira. Como mulheres não votavam, você elimina aí uma boa parte da população brasileira. Metade da população brasileira, para dizer o mínimo. Com a República, nós tínhamos um universo de eleitores que correspondia a menos de 5% da população brasileira. Mas agora era já o poder judiciário e não mais os poderes legislativos, os encarregados de fazer o alistamento eleitoral, o cadastro desses eleitores. Bom, mais uma vez no quadro, olha só. O fim dos anos 20 representou uma ruptura institucional. O fim dos anos 20 marca o fim da chamada República Velha. Muito bem. Com grandes consequências para a vida nacional. No que interessa à história da justiça eleitoral, a principal bandeira levantada pelo movimento de 30 foi a moralização das eleições. Foi nesse contexto que nasceu a justiça eleitoral. Muito cuidado aqui, tá certo? Nós estamos dizendo que a principal bandeira levantada pelo movimento de 1930 foi a moralização das eleições. Agora veja bem, no que interessa a história da justiça eleitoral. É evidente que o movimento de 1930 não se fez para moralizar o processo eleitoral. Agora, como aqui nós estamos num curso de direito eleitoral, trabalhando um tema que é a organização, a composição, a competência da justiça eleitoral, nós olhamos para o movimento de 30 e enxergamos ali que, no que diz respeito à história da justiça eleitoral, a principal bandeira era a moralização das eleições. Veja, com a proclamação da República, tanto nós tínhamos um eleitorado profundamente excludente, mas como tínhamos regras eleitorais sem a menor garantia para o eleitor. Para começo de conversa, o voto ele não era secreto, o voto era aberto. Você chegava na sua sessão eleitoral e declarava para os mesários o seu voto. Então tinha lá uma mesa receptora de votos, ou qualquer coisa que o valha, na verdade, e as pessoas te questionavam, você vai votar em quem para governador, para presidente, para deputado? E você dizia o nome do seu candidato, esse nome era então registrado pelos membros da mesa. O voto era aberto, com um princípio que era o da tua liberdade de expressão do pensamento, mas com a proibição do anonimato. Você respondia
pela manifestação autônoma, livre da sua vontade individual. Em compensação, é evidente que um sistema como esse não oferecia a menor garantia, a menor proteção, a menor segurança para os eleitores. Além disso, havia ainda a coação exercida contra aqueles candidatos que faziam oposição local e oposição nacional. A coação contra eles era exercida através de um processo que o poder legislativo exercia quanto à diplomação dos eleitos, que ficou conhecido popularmente como a degola. Olha, nos anos 20, foi formado entre o governo federal e os governos estaduais um pacto que ficou conhecido como a política dos governadores. O que significava isso? O governo federal colocava a sua estrutura nos estados a serviço da eleição dos candidatos dos presidentes de província e governadores. Muito bem, os governadores, por sua vez, colocavam a sua estrutura, os seus jagunços, o seu poder de mando e o seu poder de violência a serviço da eleição dos candidatos à sucessão presidencial, do candidato indicado pelo presidente da República. Como se isso por si só não bastasse, a diplomação dos eleitos era feita não pelo poder judiciário, mas pelo poder legislativo. Era ele quem validava o resultado das eleições e habilitava os eleitos para a posse. E dessa forma, a degola ocorria quando as chamadas câmaras de verificação no âmbito do poder legislativo não reconheciam a validade, a legitimidade da vitória eleitoral de candidatos oposicionistas. Portanto, as possibilidades de fraude, as possibilidades de violência, de coerção, elas eram inúmeras, o que desgastou em um setor da oficialidade das Forças Armadas, o movimento tenentista, despertou o sentimento de modificações na legislação eleitoral e na estrutura, nas instituições encarregadas de defesa do processo eleitoral. Assim nasce a demanda por um código eleitoral e pela organização da justiça eleitoral. Justiça eleitoral essa que, a rigor, só vai nascer em 1932. Em 1932, nós temos o primeiro Código Eleitoral do Brasil. Tá aí, de olho no quadro comigo, por favor. Olha lá. Em 1932, o primeiro Código Eleitoral criou a Justiça Eleitoral para cuidar, veja só, não mais do alistamento, mas agora para cuidar de todos os trabalhos eleitorais. Então, o Poder Judiciário, que já cuidava do alistamento, agora tem um ramo específico, órgãos específicos, uma estrutura própria encarregada exclusivamente de cuidar do processo eleitoral. Não só do alistamento, mas de todo o processo eleitoral. De olho no quadro. Alistamento, organização das mesas de votação, apuração dos votos, proclamação dos eleitos e, claro, o julgamento de questões que envolviam matéria eleitoral. Olha, o Código de 1932 é um código fundamental. Primeiro, porque ele vai levar o voto, o direito de voto, também às mulheres. Portanto, incorpora de uma tacada só praticamente metade da população brasileira que estava excluída do processo eleitoral. Essa é uma fronteira do sufrágio universal rompida pelo Código de 1932. Antes dele, o voto era um direito exclusivamente masculino. Em 32, as mulheres conquistam o direito de voto no Brasil. Mas uma garantia eleitoral para todos os eleitores. O voto passa a ser secreto a partir de 1932. E como se não bastassem essas duas grandes inovações, o Código de 32 cria ainda a Justiça Eleitoral, que passa a existir, mas ainda não tem estatura constitucional. Porque, veja, em 1932, vigorava no Brasil a Constituição Republicana de 1891. Ali, quando se organizou o Poder Judiciário, ainda não havia justiça eleitoral.
Então, a Justiça Eleitoral, que nasce em 32, ela só se constitucionaliza em 1934, na primeira Constituição da Era Vargas. Bom, vamos adiante, porque a Era Vargas é bastante controversa e tem vários momentos distintos. Acabo de dizer para você que o movimento liderado pelo Vargas em 1930 tinha um apoio de um setor médio da oficialidade das Forças Armadas que, ansiava por uma moralização do sistema eleitoral. E parte desse pleito era a criação da Justiça Eleitoral. Portanto, já com o movimento de 30 vitorioso, já com Vargas no poder, em 32 é criada a Justiça Eleitoral, se estende o direito de voto às mulheres, se estabelece o voto secreto. A Justiça Eleitoral passa a controlar todas as fases do processo eleitoral. Em 34, a Justiça Eleitoral se constitucionaliza, mas a vida dela é bastante curta. Criada em 32, a Justiça Eleitoral deixa de existir em 1937, com a Constituição polaca, a Constituição fascista brasileira, a Constituição que dá início à ditadura Vargas, ao Estado Novo. Me acompanhe no quadro, olha lá. Em 10 de novembro de 1937, sustentado por setores sociais conservadores, Vargas anuncia pelo rádio a nova ordem do país. Portanto, outorga nesse mesmo dia, impõe neste mesmo dia a polaca, que é como ficou conhecida a Constituição de 1937, de inspiração claramente fascista. Veja, a Constituição de 1937, ela aboliu os partidos políticos e extinguiu a Justiça Eleitoral. Extinguiu a Justiça Eleitoral por quê, Fernando? Porque o processo eleitoral voltou a ser parte da estrutura regular, ordinária do Poder Judiciário. É pior do que isso. Extinguiu a Justiça Eleitoral e colocou os partidos políticos na clandestinidade, na ilegalidade, por uma razão mais elementar. É porque durante todo o período do Estado Novo, nós não tivemos eleições. Olha que picaretagem. O Código Eleitoral de 1932 estabelece o direito de voto para as mulheres, mas as mulheres não chegam a votar nas eleições de 1934 para eleger o presidente da República, porque a Constituinte de 34 elege de forma indireta Getúlio Vargas, presidente da República. As eleições estão marcadas para janeiro de 38. Portanto, em 1938, as mulheres participariam de um pleito que elegeria o presidente da República. Mas em novembro de 37, portanto, há poucos meses da data das eleições, o Vargas coloca os partidos na clandestinidade, acaba com a Justiça Eleitoral e estabelece o fim das eleições. O seu mandato é, portanto, prorrogado e ele inaugura a ditadura Vargas, o Estado Novo no Brasil. Bom, durante o Estado Novo, olha aí no quadro, de 1937 até 45, não houve eleições para nenhum cargo. As casas legislativas elas foram dissolvidas e a ditadura governou com interventores nos estados. Então não é só que o Congresso Nacional ele é fechado, as casas legislativas são também fechadas. Não é que deixa de haver eleição para o cargo de presidente da República, deixa de haver a representação política. O ditador passa a governar com o apoio de interventores nomeados pessoalmente por ele nos estados e nos municípios. Bom, com a abertura, com a queda do governo Vargas, da ditadura Vargas, o Brasil se redemocratiza a partir de 1945. E nós vamos ter eleições presidenciais diretas para presidente da República em 1946. Vamos ter novamente uma Constituição democrática em 1946 e um novo Código Eleitoral, o Código Eleitoral de 1945. Neste Código Eleitoral de 1945, a Justiça Eleitoral volta a existir. Então acompanhe o raciocínio, ela é criada em 1932, tem uma curta duração de apenas 5 anos, porque em 37, na vigência do Estado Novo, o Vargas acaba com a Justiça Eleitoral. Durante todo o período do Estado Novo, não existe Justiça Eleitoral, até porque
não existem eleições. Com a queda da ditadura Vargas, com a redemocratização do país, nós temos um novo Código Eleitoral, que volta a restabelecer a justiça eleitoral no Brasil. Me acompanha aqui no quadro, olha só. Com o fim do Estado Novo, o Código Eleitoral de 1945 restabeleceu a justiça eleitoral, que teve como primeiro presidente, aí nós estamos falando do presidente do Tribunal Superior, o ministro José Linhares, o cearense José Linhares. Com o novo código, deu-se início imediatamente ao processo de reestruturação deste ramo do Poder Judiciário, que estava aniquilado. Afinal, a data em que foi publicado o código, veja, 1945, até o dia do pleito, eram menos de 200 dias, pouco mais de 6 meses. A resolução do TSE, resolução número 1 de 1945, fixava o início do alistamento dos eleitores, para o que recomendava que todos os tribunais regionais estivessem instalados até junho de 1945. Essa ordem começou a ser cumprida e os tribunais regionais começaram a ser instalados. Aí você tem aí a data de instalação do TRE de São Paulo, no dia 6 de junho de 45, a Bahia no dia 8 de junho, o Pará no dia 6, o Rio Grande do Sul também no dia 8, foram os primeiros TREs criados, instalados a partir do Código Eleitoral de 1945. Veja, você tem 200 dias, pouco mais de 200 dias, para organizar uma eleição, para alistar eleitores. Se isso dá trabalho agora, em 2016, você imagina em 1945. Por isso, essa pressa na criação, na estruturação dos tribunais regionais eleitorais, para que se desse início os trabalhos de preparação daquelas eleições. Bom, nessa fase da justiça eleitoral, que nós estamos falando aqui de uma segunda fase, porque a primeira fase é inaugurada com o Código de 32 e há uma interrupção durante o Estado Novo. A segunda fase começa com a queda do Estado Novo. Essa segunda fase é marcada por um crescimento exponencial do eleitorado brasileiro. Me acompanha aí no quadro, olha só. Em sua segunda fase, a justiça eleitoral teve de enfrentar o rápido avanço do eleitorado brasileiro, que aumentou mais de 10 vezes em 50 anos. Então, de 1945 a 1994, o eleitorado aumenta 10 vezes, passando, veja bem os números, passando de pouco mais de 7 milhões e 400 mil eleitores, arredondando 7 milhões e meio de eleitores, para 94 milhões, quase 98 milhões de eleitores em 1994. Hoje, nós já somos mais de 140 milhões de eleitores. Sabe por que esse aumento assim tão grande do número de eleitores? É porque, por exemplo, a Constituição de 1988, ela trouxe mudanças fundamentais. Ela, primeiro, estabeleceu o voto para os analfabetos. Veja, a República é proclamada em 1889. 1889. Em 1889 se estabelece o princípio do sufrágio universal. E apenas 100 anos depois, praticamente, em 1988, é que os analfabetos passam a ter direito de voto. Por que essa é uma mudança tão significativa? Porque lá em 1988, quando a nossa Constituição foi promulgada, rapaz, 1 em cada 4 brasileiros, portanto 25% da população nacional, ela era analfabeta. De uma tacada só, portanto, você incorpora 1/4 da população nacional ao processo eleitoral. Agora, é bom lembrar, a Constituição de 1988 deu o direito de alistabilidade facultativa aos analfabetos, mas não lhes deu ainda direito de elegibilidade. A partir de 88, os analfabetos podem votar, mas eles não podem ser votados. Além disso, a Constituição de 1988, ela trouxe a idade mínima para o exercício do direito de voto dos 18 para os 16 anos de idade.
menores de 18 anos de idade passaram a ter direito de votar. Alistamento eleitoral e voto facultativo. Por isso esse crescimento tão grande no número de eleitores no Brasil. Bom, a partir do início da década de 90, então discutiu-se com maior atenção o problema que era o desperdício de recursos que se investia na formação, no treinamento de funcionários que exerciam atividades eleitorais. Porque na esmagadora maioria dos casos, esses funcionários eram cedidos ou requisitados por órgãos da municipalidade. Eles eram, na esmagadora maioria dos casos, servidores públicos municipais requisitados e cedidos para a Justiça Eleitoral. A Justiça Eleitoral não dispunha de quadros para ocupar todas as vagas disponíveis em cartórios eleitorais. Muito bem, esse tipo de problema só foi corrigido com a Lei 10.842, que previa o escalonamento na criação de vagas em cartório. A primeira leva em 2004, a segunda em 2006. Ontem, historicamente, portanto, nós começamos a dedicar mais atenção ao problema que era formar um quadro técnico dentro da Justiça Eleitoral para o bom desempenho dos serviços, a presteza da atividade jurisdicional. Bom, em resumo, eu quero fechar esse nosso primeiro vídeo discutindo com você dois assuntos. Primeiro, por que é importante atribuir ao Poder Judiciário competência sobre o processo eleitoral? Primeiro, olha aí no quadro, porque retira do Executivo e do Legislativo, cujas funções são exercidas por pessoas que são eleitas, bom, a competência para decidir acerca do processo eleitoral. Imagine só, eu preciso de êxito nas eleições para desempenhar as minhas funções. E tendo obtido este êxito, eu vou regular o processo eleitoral? Eu vou ser o responsável pela fiscalização, não só pela normatização, mas pela fiscalização, pela aplicação das regras, por dirimir os conflitos eleitorais? É evidente que eu tenho maiores possibilidades de fazer isso em meu benefício próprio. Retirar, portanto, essa competência do Executivo e do Legislativo e atribuir ao Poder Judiciário é um grande avanço institucional. Atribui a uma função encarregada da defesa do direito, diante de lesões ou ameaças de lesões, a competência para dirimir tais conflitos. Se você pegar o artigo 5º da sua Constituição, vai ver lá no inciso 35, o chamado princípio da inafastabilidade do Poder Judiciário. A lei não pode excluir da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito. Portanto, é do Poder Judiciário a competência para pronunciar-se sempre que o teu direito é violado ou está ameaçado de ser violado. Consequentemente, nada mais natural do que atribuir ao Poder Judiciário a competência para dirimir os conflitos que envolvam o processo eleitoral. Além disso, equilibra a relação entre Executivo e Legislativo, porque como o protagonismo dentro do processo eleitoral, do controle do processo eleitoral, era feito pelo Legislativo, isso acabava influenciando diretamente o poder que o Legislativo tinha na formação do Poder Executivo. Na hora que você tira dos dois essa competência e atribui ao Judiciário, acaba equilibrando a relação entre Legislativo e Executivo. Bom, isso que você está vendo aqui no quadro são as principais razões que levam à criação, ao deslocamento, melhor dizendo, levam ao deslocamento das competências eleitorais dos poderes executivo e legislativo para a justiça, para o Poder Judiciário. Agora, é importante saber por que é necessário criar dentro do Poder Judiciário um ramo específico, próprio para cuidar da matéria eleitoral. É esse segundo tema, a importância de se ter órgãos específicos dentro da estrutura judiciária para poder dispor sobre a matéria eleitoral. Bom, é claro que se eu tenho tribunais e juízes encarregados exclusivamente de processar e julgar matéria eleitoral, a normatividade eleitoral, a regulamentação do processo eleitoral, ela fica melhor consolidada, certo? Isso dá maior segurança jurídica ao processo eleitoral. E a partir da Constituição de 88, aquilo que nós vimos agora recentemente, a partir da Constituição de 88, você tem o início da formação de um quadro técnico, que esse quadro técnico, a sua formação, permite maior eficiência
na presteza dos serviços jurisdicionais. Nós não temos um quadro próprio, específico, e vamos ver isso nos próximos vídeos, da magistratura eleitoral. O cara não é só juiz eleitoral, porque não tem concurso para juiz eleitoral, nós vamos já conversar sobre isso. Mas há um quadro técnico de servidores da Justiça Eleitoral formados para tal. E isso é um grande avanço institucional. E é um dos grandes ganhos da criação da Justiça Eleitoral. Bom, no nosso próximo vídeo, o segundo vídeo deste nosso tema, nós vamos começar a discutir os princípios da organização da Justiça Eleitoral no Brasil. Até lá, pessoal!